Declaração do IR 2025. Você sabe tudo? Se não sabe, fica com a gente. As doutoras Luciana Pereira da Costa e Mariana Barbosa respondem várias questões desse tema no quadro Minuto Tributário, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. Agora é hora dos tributos aqui no Boca no Trombone. Sim, o nosso quadro especializado, o Minuto Tributário, com ela, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca da Rádio Bandeirantes, doutora Luciana. Bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia aos nossos colegas de programa, nossa audiência. Muita alegria estar aqui novamente para o nosso programa Minuto Tributário. A gente que agradece sempre a doutora com a sua disponibilidade para tratar de temas do momento, né, doutora Luciana? E além de um tema do momento, a senhora vem sempre muito bem acompanhada. Quem é que a senhora escolheu para estar com a gente nesse sábado aqui na RB, doutora? Então, o assunto do momento pode ser outro, imposto de renda, né? Todo mundo só está agora acertando as contas com o leão. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a minha amiga, que é especialista, a Mariana Barbosa. Doutora Mariana Barbosa, seja muito bem-vinda a mais uma vez, né? Novamente aqui com a gente no Boca no Trombone, doutora. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Fico muito grata novamente pelo convite e adoro participar desse programa do Minuto Tributário. A gente que agradece sua disponibilidade, doutora Mariana, advogada, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, conselheira titular da OAB lá no Espírito Santo, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e conselheira do projeto Mulheres no Tributário, mestranda em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito bem, doutora Luciana Pereira da Costa já trouxe para a nossa audiência o tema, a Declaração de Imposto de Renda 2025. Então, primeira questão que fica, né, para o nosso contribuinte, doutora Mariana, quem deve declarar o imposto de renda pessoa física em 2025? Em 2025, quem deve declarar são as pessoas que elas tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, aquelas também que receberam rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil, quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos, está sendo tributado também nesse ano de 2025 quem possui bens ou direitos no valor superior a R$ 800 mil, quem realizou operações em bolsa de valores com uma soma superior de 40 mil, e também esse ano a gente vem com uma novidade, quem teve rendimentos de aplicações financeiras no exterior também deve declarar o imposto de renda. Doutora Luciana, são vários contribuintes, né? Um espectro bem grande aí da legislação que deve fazer a declaração. Verdade. Sobre a questão da declaração de quem tem investimentos no exterior, é interessante, até foi boa a mudança que a legislação trouxe, porque ela passa a ser anual, a alíquota também passa a ser unificada, então em 15%, antes a gente tinha alíquotas que até 27,5%, e a gente tem, vamos dizer assim, uma facilitação. Mas tem um porém aí, que a gente não tinha antes, a gente passa a tributar a variação cambial. Então, até trouxe um exemplo num dos programas do ano passado, e é interessante lembrar, quando a gente tem uma aplicação no exterior, uma conta que remunere, ainda que seja baixíssima remuneração, ela é entendida como uma aplicação remunerada e vai incidir sim o imposto de renda em 15%. Então, dependendo da tua aplicação, não vale a pena esse rendimento, porque a tributação da variação cambial termina deixando essa conta negativa. Então, fica essa lembrança aí para quem tem a facilidade, vamos dizer assim, hoje em dia de ter conta fora e ter investimentos fora, ter esse cuidado. Sim, tem que ter essa atenção. Doutora Mariana, a doutora Luciana lembrou de mudanças na legislação, né? Eu lhe pergunto, quais foram as principais mudanças na declaração para esse ano, para 2025, doutora? Nesse ano a gente teve novos limites e obrigatoriedades, a gente teve mudanças na ficha de declaração e, como bem falado, a questão dos rendimentos no exterior.
Nos limites e obrigatoriedade, a gente percebe que aumentou um pouco essa faixa de isenção, então os rendimentos tributáveis antes era de R$ 30.639, que deveria declarar, agora a gente passa para o valor de R$ 33.888, e também teve uma questão da receita bruta da atividade rural, que anteriormente era R$ 153.199, que era obrigatório o limite, né, para poder declarar, e agora a gente passa para 169. Em relação da ficha de declaração, foi excluído o título de eleitor e número de recibo da declaração anterior, e também foi incluído novos códigos de bens e direitos. Então, a gente tem holds patrimoniais, joias, leasing como opção de compra. Então, a gente tem essa mudança na questão da ficha mesmo na hora de preencher. Em relação aos rendimentos do exterior, como bem colocado pela doutora Luciana, agora a gente tem essa alíquota única de 15%. Dividendos recebidos de empresas sediadas no território nacional ainda continuam isento, mas empresas sediadas fora do território nacional, a gente também tem aí a questão da aplicação do imposto de renda. Então, as principais mudanças foram essas. Sim, sim. E doutora Luciana, como é que a senhora compreende aí essas alterações benéficas para o contribuinte, a seu ver? São benéficas, né? Assim, é sempre aquela velha questão do imposto de renda, a gente ter as faixas, assim, os valores que a gente está tratando são sempre defasados, né? O governo está cada vez mais cobrando, né, imposto, esse valor aí de 33.888. Até uma curiosidade, conversando com o meu contador sobre a questão do rural, né, porque esses valores, né, que ele é o valor multiplicado por 12. Então, se eu pegar 33.888 vezes 12, vai dar sempre o valor do rural, que termina, então, sendo a mesma coisa, vamos dizer assim, essa lógica aí. Então, a crítica que fica é essa, né? Sempre a gente está aí aumentando a faixa de quem tem que estar contribuindo para o imposto de renda, né? O que não é adequado. Sim, sem dúvida que não. Doutora Mariana, outra questão. Ocorreu alguma mudança na restituição do imposto de renda à pessoa física? Ponto importante esse aqui. Ponto importante, é a hora que a gente mais gosta, né? A parte de restituir, que o contribuinte mais gosta. Manteve, tá, a questão da preferência de restituição dos idosos acima de 80 anos, das pessoas com deficiência, doença grave, os professores que atuam em magistério, mas também veio uma novidade em relação aos contribuintes que optam pela declaração pré-preenchida e optam por receber via Pix. Esses contribuintes, eles também vão ter a restituição de forma antecipada dos demais. Então, a mudança dessa restituição foi esse detalhe de contribuir com a pré-preenchida acumulada por optar por receber via Pix. Sim. Mudança que também vem a agilizar, né, facilitar esse momento da restituição. A gente está conversando com a doutora Mariana Barbosa, especialista no direito tributário, juntamente com a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, na edição de hoje aqui do Minuto Tributário. Doutora Mariana, seguindo aqui, qual o projeto de lei que prevê a reforma da renda e como está o seu trâmite no Congresso Nacional, doutora Mariana? Essa é uma discussão muito antiga, já tiveram várias propostas. Mais recente, agora em 2005, foi proposto um projeto de lei 1087 de 2025, que prevê a reforma da renda. Assim como foi feita a reforma do consumo, que foi muito falado no ano passado, na emenda constitucional 132, a gente vem agora com o projeto de lei da reforma da renda, e ela ainda está pendente de aprovação no Congresso, mas já vem com vários pontos de atenção sobre o imposto de renda, que se for aprovado no Congresso, essa proposta passa a valer já no exercício de 2026. Doutora Luciana, a senhora tem estado muito atenta, né, às modificações legislativas, tem conversado conosco aqui sobre a própria reforma tributária, agora as leis esparsas que advêm dessa reforma. Como que esse projeto de lei que prevê a reforma da renda pode impactar aí para a sociedade? E o que a senhora está entendendo aí desse trâmite lá em Brasília? Pois é, Solano, esse projeto de lei aí que vem com
uma promessa de campanha, né, de vir isentar a faixa até R$5.000, vamos já colocar uma situação aí bem prática, a gente já trouxe em outro programa. Se eu começar, vamos dizer assim, em 95 lá, era R$900, e a gente passou a ter a moeda real a partir dali, e ali também pararam as atualizações da tabela do imposto de renda, e se eu atualizasse isso pelo IPCA, hoje eu teria o valor de R$6.209. Então, o que o governo está fazendo quando me dá uma isenção de até 5 mil, na verdade, atualizar isso aí pelo IPCA, mas ainda está devendo para a sociedade R$1.209, de uma inflação causada pelo próprio governo, em última análise. A gente pode adentrar um pouco mais nesse assunto com mais tempo, mas a inflação termina sendo criada pelo governo que emite moeda. E quando a gente fala de tributar os dividendos aí para quem tem mais de 50 mil, a gente tem que lembrar que esse dinheiro já está tributado na empresa. Então já está incidindo ali imposto de renda pessoa jurídica, já está incidindo ali a CSLL e agora vai tributar novamente. Então é assim que a gente estimula a economia nesse país, né, tributando o peso do Estado cada vez maior, né, e alegando aí que está trazendo uma notícia boa, quando na verdade ela não é simplesmente a reposição da inflação e ainda não completa. Né? Realmente, algumas falácias aí que vêm pelo meio do caminho, né? E para a gente fechar, doutora Mariana, estamos falando aqui hoje sobre a declaração de imposto de renda 2025, estamos aqui no período, né, de fazê-la. Houve um aumento no limite de isenção, doutora Mariana? Houve esse aumento no limite de isenção, como eu falei anteriormente, nesses rendimentos tributáveis de 33 mil, que antes era 30.639, agora 33.888. No projeto de lei de reforma do imposto de renda, tem essa previsão do aumento da isenção. Então, ela pretende não apenas elevar essa faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe R$5.000, como conceder também um desconto parcial para quem ganha entre 5 e 7 mil reais por mês. Então, acima de quem ganha 7 mil reais, a tabela progressiva do imposto de renda ela vai ser aplicada normalmente. Porque, atualmente, essa isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física, ela beneficia apenas quem ganha até R$ 2.259. Então, a gente vê aí que para esse ano ainda está valendo a regra antiga, mas se esse projeto de lei for aprovado no Congresso e seguir os trâmites normais, vai haver esse aumento de isenção já valendo para 2026. Boa medida, doutora Luciana? Boa medida, né? Qualquer medida que dá um alento à sociedade é uma boa medida, né? Mas o balanço geral, Solano, termina ainda pesando demais contra a sociedade para pagar, vamos dizer assim, a conta de um governo que não está com controle e responsabilidade sobre as contas públicas e está indo para a área de aumentar a arrecadação, para a área tributária, né, para pagar suas contas e tentar aí tirar da sociedade a irresponsabilidade fiscal aí que a gente pague a conta. Então, essa fica a crítica aí, boas medidas, mas não suficientes, né? Não suficientes para a gente ter, vamos dizer assim, uma economia realmente sendo estimulada, os outros pontos importantes para um país ter um desenvolvimento econômico forte. Doutora Mariana, para a gente fechar aqui uma última, prazo da entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física vai até o final de maio. Isso, esse ano o prazo foi reduzido um pouquinho, então o prazo vai até dia 31 de maio, e lembrando que quem declara antes tem o direito de restituir antes, então fica só esse lembrete aí. Excelente lembrete, né? Não perca tempo, né? Muito bom. Doutora Mariana Barbosa, nossa especialista no direito tributário, direto lá do lindo Espírito Santo, trazendo mais informações para a gente aqui na edição de hoje do Minuto Tributário. Obrigado pela sua participação e renovo o convite para outras oportunidades a senhora está com a gente aqui, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço o convite de passar esse minuto com vocês nessa manhã e muito obrigada. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!